Fala pessoal, beleza? Hoje dia 15 de julho, quinta-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando aqui primeiramente pelo índice, depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, o índice abriu num gap de baixa de aproximadamente aí uns 450 pontos, tá no dia de hoje. Ele abriu abaixo da região de suporte deixado no dia de ontem, e se a gente pegar e dar um zoom out, a gente consegue notar que nos últimos 2 dias, né, nessa alta, se a gente traçar um Fibo aqui dessa máxima com essa mínima, a gente consegue observar que o mercado abriu exatamente aqui na zona de 50%, né? Então o mercado acabou sentindo uma pressão compradora, até por conta dessa região de suporte aqui deixada anteontem e ontem, né? E o mercado abriu aqui e acabou sendo impulsionado para cima. Quando ele foi impulsionado para cima, galera, a gente já consegue perceber que ele acabou travando aqui na região da linha d'água, né? Que foi o preço do fechamento do dia de ontem. O mercado foi pressionado para baixo novamente, só que aqui ele deixou um fundo, né, no 50% maior que o fundo anterior, ou seja, trabalhando num cenário ascendente. Aí acabou entrando um fluxo de compra, impulsionou o mercado para cima, e quando ele rompeu essa região aqui, desse topo do dia, tá? Através desse candle, basicamente foi acionado um espelhamento, né? E aí o que o mercado fez, pessoal? Dentro dessa estrutura micro, né, ele tinha um alvo aqui em cima. Se a gente pegasse essa mínima com esse topo aqui, se a gente expandisse uma, duas vezes, tá? O mercado geraria alvo nessa região. E quando o mercado ele acionou o espelhamento, a gente percebe uma retração um pouco mais acentuada, né? Com a ancoragem da VWAP, rejeição e, obviamente, uma impulsão no sentido do movimento primário, né? Que o movimento primário, no caso, seria o do pivô. E aí, obviamente, a gente percebe que o mercado veio aqui, cravou, e logo na sequência, tá? Ele fez um padrão de defesa vendedora, que ele é conhecido como Twin Towers, né? O mercado basicamente ele afastou da média, entrou em impulsão, ele fez uma ignição e na sequência o preço ele devolveu na mesma amplitude, fechando com muita força e rejeitando obviamente a continuidade da alta. A grande questão é, por que que realmente o mercado não deu continuidade já que ele estava trabalhando nesse cenário de pivô? Porque se a gente pegar um outro Fibonacci, que seria esse aqui, ó, desse topo com essa mínima, o que que a gente faria? A gente pegaria essa queda para fazer uma retração. E essa retração, tá, o preço travou exatamente no 61,8, que é algo que eu sempre comento com vocês que gera interferência nos preços. Então, se eu pegar um outro Fibo aqui, ó, desse fundo com esse topo, observem aonde que o mercado travou, tá, pessoal? Exatamente no 61% dessa retração. Então, quando o mercado bateu ali, já fez o padrão de Twin Towers, fechando abaixo dos 50%, caracterizando uma possível falha da continuidade do movimento de alta e um possível cenário de reversão. E não deu outra, né? O índice perdeu essa angulação aqui do intraday, a gente consegue observar que ele perdeu a angulação, ele fez o pivô e aí vem embaixo, tá? Veio para baixo. Aqui caracterizou também um gatilho de entrada na venda, tá? Aqui já tinha acionado, já tinha passado a região, já tinha acionado o espelhamento, as médias já passaram para baixo da VWAP, então essa barra ignorada, tá? Para mim é um dos melhores exemplos de barra ignorada, ancorados na 9, que gera gatilhos de entrada, certo? Então esse candle aqui foi um candle lindo de entrada. E dentro disso, quando o índice ele passou essa região de fundo, galera, ele acionou o espelhamento intraday, né? Que basicamente é a volta em A, ou até mesmo se a gente considerar aqui em relação ao topo do dia de ontem, a gente pode considerar um pivô de baixa, né? Que a gente pode pegar para projetar esse topo aqui com esse fundo aqui, né? O mercado travou no 61 e virou para baixo. Então, se a gente pegar o alvo desse topo com esse fundo e fizer uma projeção, tá? Vamos observar aqui onde que o mercado foi. Se eu pego esse topo com esse fundo e desço, né, o primeiro nível de Fibo no pé do pivô, olha lá. O que aconteceu? Beleza? O mercado simplesmente cravou o alvo aqui. Tá? E em confluência com isso, se eu pego o topo do dia com esse fundo e faço o espelhamento, aqui seria o primeiro alvo e aqui seria o segundo alvo. Então essa região, na verdade, é uma região de confluência de fibos diferentes, mas que convergem para o mesmo lugar. Então a gente percebe que o mercado, dentro dessa estrutura de queda, né, o índice ele acabou gerando alguns possíveis gatilhos, né, na continuidade do movimento, como por exemplo, ele gerou esse gatilho aqui de venda, né,
foi essa barra ignorada. Ele gerou esse gatilho, que foi na troca de polaridade. Entretanto, como não estava ancorado na 9, não passa uma confiança. Agora, esse candle, esse candle, esse candle e esse candle aqui, tá? Todos esses aqui foram gatilhos de continuidade de movimento. A gente consegue observar aqui, ó, as médias móveis caindo, estão bem direcionais, bem distanciadas, bem afastadas uma das outras e alinhadas com a VWAP, né? Então isso daqui é um cenário de muita confiança, muita força também, né? A gente consegue perceber a predominância da força dos candles vendedores em relação aos compradores. Então é um dia direcional e tem que fazer o quê? Operar na tendência, né, galera? A gente já sabe disso, uma coisa batida já, mas é sempre importante comentar. E aí depois que o mercado bateu aqui, afastou da 9, basicamente foi uma exaustão, entrou pressão compradora e impulsionou ele para cima. Importante notar também que além desse cenário que eu mostrei para vocês, se a gente dá um zoom out aqui, ó, e pega o fundo do dia 8, se a gente pegar o topo, né, do dia de ontem com o fundo do dia 8, a gente percebe que o mercado veio para a região aqui de 50% dessa retração mais macro. Beleza? Então a gente percebe que essa região, além de ser o alvo desse pivô de baixa, confluiu com os 50% dessa retração maior. Então o que isso daqui se torna? Uma região de confluência. O mercado bateu e espirrou para cima. Beleza? Então essa foi a visão aí do índice. Já o dólar, pessoal, o dólar fez um cenário bem interessante. Até tirando aqui os indicadores para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor. O que o dólar fez? O dólar fez uma estrutura de deriva, certo? Porque o que é deriva? Figura de reversão, né? Como vocês podem ver, cravou. A deriva basicamente ela é composta por um movimento direcional e depois desse movimento direcional o mercado ele faz o quê? Ele continua um movimento a favor, né, da direção do movimento primário, entretanto num formato de canal descendente, mostrando o quê? Exaustão de movimento, certo? Claro que não foi exatamente nesse formato, mas só para vocês entenderem o contexto. E a gente consegue perceber que o dólar no dia de hoje ele abriu acima, tá? Na verdade na linha de retorno do canal dessa deriva. A gente consegue observar que essa deriva na verdade teve alguns toques aqui, ó. Aqui, aqui, aqui na abertura de hoje, né? E aqui também que foi o fundo, beleza? Então o dólar ele acionou um espelhamento de queda. Quando o mercado perdeu aqui, cravou algo aqui embaixo, quer ver, ó? Vou colocar as médias para vocês verem um pouquinho melhor. Tá? Então, o dólar estava trabalhando dentro dessa deriva, ancorou aqui na VWAP logo no terceiro candle, virou para baixo. E aí, quando ele perdeu esse fundo aqui, galera, o que ele fez? Ele acionou o espelhamento intradiário, beleza? Então, esse fundo projetado para baixo, a gente consegue perceber que o dólar simplesmente cravou aqui e em confluência com esse canal da deriva, tá? E aí, depois que ele cravou esse cenário, ele fez a inversão. E essa inversão, na verdade, foi uma recuperação em V, certo? Então, essa recuperação em V, quando o dólar ele passou esse topo aqui, ó, ele simplesmente gerou um gatilho de compra, porque o mercado ele travou na VWAP, primeiramente nesse candle, depois ele fez isso, fez o pullback, as médias começaram a se alinhar, esse pullback foi um pullback pós-rompimento, e aqui gerou um gatilho de entrada, certo? E aí o mercado fez isso, voltou, ancorou pela segunda vez, mas não estoparia, né? Quem tivesse comprado, porque o stop técnico da operação seria aqui, e depois foi gerando outros gatilhos de compra. A grande questão, e que acaba sendo bem interessante, é que o dólar ele acabou gerando alguns alvos de confluência, como por exemplo, esse espelhamento aqui, né? Como que eu teria que trabalhar com ele? Eu pegaria esse topo, esse fundo, né? Essa volta em V, e a partir do rompimento aqui a gente projetaria alvos para cima. Então se eu pegar esse espelhamento aqui, o que vai acontecer? Olha lá, pegando esse fundo com esse topo, se eu espelho o primeiro movimento, o primeiro alvo foi exatamente cravado aqui. E, tá, deixa eu até deixar aqui, ó, o primeiro alvo, aqui, ó. Vou deixar pintado, tá? Vamos lá. E o 100% dessa projeção expandida foi exatamente na máxima do dia. Então o dólar ele acabou gerando dois alvos que foram cravados perfeitamente e no meio do caminho a gente consegue perceber esse movimento direcional, né? As médias móveis acompanhando o preço
E aqui gerou alguns gatilhos também interessantes, né? Se a gente pegar aqui como, por exemplo, esse candle, esse candle, esse candle saindo das médias, certo? Esse candle de retomada e de continuidade de movimento, esse candle aqui também, beleza? E em confluência com isso, em relação à queda toda aqui dessa deriva, se eu pegasse esse movimento desse fundo com esse topo, observem a confluência da retração, galera. Aqui, ó, o mercado tinha uma região de 50% e confluiu exatamente com o primeiro nível aqui da projeção, desse espelhamento, certo? Que eu tinha feito aqui dessa volta em V. E o 61% confluiu junto com o 100% desse espelhamento. Então, se eu pego o dólar, né, olhando esse cenário de queda e de reversão de movimento da deriva, né, se eu projeto essa volta em V, o primeiro alvo seria aqui. Se eu projeto o 100% dessa volta em V, o alvo seria aqui. E todos eles foram cravados, tá? Em confluência com os níveis macros de retração. Então foram exemplos muito bons aí que a gente conseguiu observar no dólar no dia de hoje. E depois que o dólar obviamente cravou esse alvo de 61, a gente consegue observar uma estrutura, né, gráfica, que foi basicamente um ombro, cabeça a ombro. Deixa eu tirar os indicadores aqui para vocês verem melhor. Que basicamente o mercado veio de baixo para cima, na região de extremidade, ele fez um ombro, uma cabeça, um ombro, e aí acabou perdendo essa linha de retorno e caiu, tá? Mas como já estava próximo aí do término do pregão, o mercado acabou finalizando nessa região, beleza? Então essa foi a visão aí que eu tive do dia de hoje, espero que vocês tenham gostado, vamos para cima e a game porra!